mais da metade dos cachorros estão acima do peso e a grande maioria das mães e pais não conseguem identificar essa condição. No vídeo de hoje você vai ter o resumo de um dos livros mais conceituados no mundo dos cachorros, que trará apenas o assunto obesidade. Por que ela ocorre? E o que você pode fazer da sua casa para acabar com ela? Já curte esse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar o que tem de mais novo no mundo saudável canino. Bora pro vídeo? Olá, mãe de cachorro, aqui é o Bruno Cavalcante da Canis Vitae. Para você entender melhor a obesidade, vamos ter uma noção geral de como os mamíferos funcionam na escassez e no excesso de alimento, para que você entenda melhor essa doença que é a obesidade que possa acabar com ela. Todos os mamíferos têm um conjunto de genes e o sistema metabólico que foi aperfeiçoado por 4 bilhões de anos de evolução e é notavelmente semelhante a todos os mamíferos, incluindo nossos cachorros e nós mesmos. A característica mais incrível do DNA de mamíferos é a capacidade que eles nos conferem de sobreviver mesmo na abstinência de alimentos cruciais para a saúde. No livro traduzido para o português, Arruinado pelo Excesso e Aperfeiçoado pela Falta, o Paradoxo da Nutrição PET, do PhD Richard Patton, diz: uma força silenciosa alimenta a sobrevivência diária de cada criatura. São todos os milhares de sistemas enzimáticos transferidos fielmente pelos genes para lidar com a falta ou a insuficiência dos nutrientes. Isso pode ser, primeira, a falta de um nutriente básico, como a proteína ou cobre, e segundo, a falta de produtos subsequentes ou secundários, como os aminoácidos ou enzimas dependentes do cobre. Vou fazer um parênteses rápido aqui. Aminoácidos são as unidades menores de quando as proteínas são quebradas. Podemos suportar a falta de certos nutrientes por meses, em alguns casos, anos. Todo mundo pulou uma refeição de vez em quando. Muitos jejuam por dias de forma voluntária. E os anais da história estão cheios de histórias de sobrevivência por semanas ou até meses nas proporções mais escassas possíveis. Um exemplo de capacidade dos mamíferos de lidar com essas insuficiências nos cães é visto com o cálcio na dieta. Se a dieta contém a quantidade inadequada de cálcio, tanto para os seres humanos quanto para o cachorro, o osso é dissolvido para manter os níveis sanguíneos normais. O fígado armazena vitamina A tão eficientemente que é possível funcionar perfeitamente sem vitamina A na dieta por meses e até anos. A gravidez pode ser citada como um exemplo desse mecanismo de sobrevivência mais sofisticado. Na fome moderada, a sensibilidade do tecido periférico à insulina diminui de forma mensurável. O efeito é desviar o açúcar do sangue para o feto, aumentando a chance de sobrevivência da próxima geração, com os inconvenientes temporários da mãe. Mas se a fome se tornar grave, a sensibilidade total à insulina retornará aos tecidos periféricos. Isso, a princípio, parece cruel, porque nesse caso resulta em aborto. Mas a evolução sabe o que está fazendo. Em circunstâncias terríveis, a gravidez complica muito as chances de sobrevivência, de modo que o foco é manter a mãe viva, para que depois ela seja mãe em tempos melhores. Todos os mamíferos são especialmente preparados para lidar com a falta de energia proveniente dos principais nutrientes ou mesmo da água. Se tratando de proteína, gordura ou carboidrato, nos momentos de escassez de alimento, existe uma maneira automática dos corpos de converter eles em energia. Alguns aminoácidos, que são os blocos menores das proteínas, em tempos de crise são tão rapidamente convertidos em energia que recebem até um outro nome, aminoácidos glicogênicos. Perceba a tamanha perfeição da biologia dos mamíferos em sobreviver na falta de nutrientes essenciais. No entanto, mamíferos, isso incluindo o seu cachorro, não têm a capacidade de lidar com excesso constante de amido. Amido é o carboidrato, basicamente, gente. Carboidrato como milho, trigo, arroz, soja, e também não sabe lidar com excesso de açúcar. Existe uma explicação lógica para isso. Com 4 bilhões de anos de evolução,
Todas as criaturas se adaptaram ao ambiente natural, à natureza, ao qual foram submetidos aos altos níveis constantes, não foram submetidos aos altos níveis constantes de amido e açúcar. Se você analisar qualquer alimento na forma natural, em qualquer lugar do mundo, eles terão pouco amido e pouco açúcar. O teor médio de amido e açúcar na carne, peixe, ovos, insetos, plantas, frutas e vegetais é cerca de 4%. Claro, mel e frutas são ricos em açúcar, mas o mel é raramente encontrado na natureza, por isso ainda continua nesses 4%, e as frutas são basicamente constituídas de água. Comer frutas como forma de se saciar, na verdade, não sobrecarrega o metabolismo. E mesmo que isso aconteça, as frutas não duram mais do que alguns dias em um corpo que não tenha reservas energéticas. Compare a proporção de carboidrato e de açúcar que chegam a 4% no mundo biologicamente adequado que os cães teriam na natureza com um teor médio de açúcar e carboidratos presentes nas rações. A maioria das rações secas para cães contém 40% apenas de carboidratos. Deveria ser óbvio para onde essa discussão está chegando, né? 4% versus 40%. Uma única alimentação, uma porção de ração por dia contém 40% de carboidrato. Está aí o conflito drástico com que os cachorros evoluíram para prosperar e constituiu um abuso absurdo de hormônios. Considere que existem 8 hormônios que aumentam o açúcar no sangue, mas apenas um que o reduz. A partir disso, podemos concluir que a natureza teve uma grande importância em manter o açúcar no sangue em um nível mínimo seguro e relativamente pouca necessidade de diminuir esse açúcar do sangue, por conta da adaptação na natureza. Esse único hormônio redutor do açúcar no sangue é a insulina. Foi inventado, por assim dizer, para capturar o aumento raro ou ocasional de açúcar no sangue e salvá-lo como gordura. Nesse sentido, a insulina desempenhou um papel crítico em nossa evolução. E como sabemos, a insulina é muito competente nessa tarefa. O hormônio insulina é idêntico à última molécula em todos os mamíferos e faz exatamente a mesma coisa em todas as criaturas. Captura o excesso de carboidratos e açúcar e armazena em forma de gordura. Como analogia, suponha que passamos os últimos 4 bilhões de anos em um mundo de crepúsculo e escuridão, quando de repente um sol brilhante apareceu. Nossos olhos lutariam para lidar com esse novo desenvolvimento, que era totalmente estranho para nós antes. Isso é bastante semelhante ao que aconteceu na humanidade há 10 mil anos, com a introdução da modificação genética de grãos e o advento da Revolução Agrícola. Por uma perspectiva, esses 10 mil anos na história da evolução é o mesmo que um segundinho em 5 dias. As dietas de mamíferos antes do advento da agricultura eram melhores. O Dr. Weston Price viajou pelo mundo por 30 anos avaliando a saúde de populações específicas. Ele encontrou 11 sociedades, que em 2 grupos isolados ao mesmo tempo. Cada um tinha pessoas que aderiam ao seu estilo de vida histórico, de caçadores e coletores, e uma parte que adotou as dietas ocidentais modernas, com muito carboidrato e açúcar. Nos 11 casos, os caçadores-coletores foram mais saudáveis, praticamente sem problemas ósseos ou dentários. Esqueletos de pessoas que viveram há cerca de 10 mil anos são 3 centímetros mais altos do que aqueles que viveram depois. A busca de seres humanos antes da agricultura fornece um modelo ideal para nós. É exatamente o que evoluímos para fazer. Mais da metade dos nossos cachorros tem excesso de peso. Isso de acordo com a Pet Obesity Prevention. Coincidentemente, a mesma obesidade observada em todos os americanos. Uma das razões é devido a um truque da mãe natureza. Entre os ingredientes nas dietas, a gordura tem mais do dobro da energia do que qualquer outra coisa. Isso nos convida a seguir uma falsa linha de raciocínio, pois assumimos que a menor quantidade de gordura é melhor. Prova disso, qualquer supermercado está cheio de alimentos industrializados com baixo teor de gordura, gordura reduzida ou menos gordura. Tudo isso exposto nos rótulos. Gordura não é o problema. Isso é conhecido há mais de 100 anos e já foi provado pela comunidade científica. As pessoas com uma dieta baixa em carboidratos podem comer tudo o que querem e ainda perdem peso e têm um perfil lipídico no sangue muito mais saudável.
Qual é a solução para a epidemia da obesidade em cachorros, então? Os americanos gastam mais com cuidados em animais de estimação do que o PIB de 87 países. A preocupação existe, mas evidentemente não estamos aplicando corretamente o que sabemos. Se a perda de peso é o problema que queremos resolver, ela parece ser vista como um banquinho de 3 pernas. As 3 pernas, uma das pernas é exercício, a outra é controle da alimentação e a outra é a composição dessa alimentação. A solução para os cachorros é se aproximar ao máximo da sua biologia mamífera e carnívora, que se alimentaria de presas na natureza. Então, é alimentar o máximo possível de dietas primordialmente cruas e balanceadas. Se quiser saber mais sobre como fazer uma alimentação natural para o seu cachorro, tanto as cruas quanto as cozidas, balanceada e segura, nas quantidades certas, continue acompanhando os conteúdos da Canis Vitae. E fique atento à abertura de vagas do curso Superalimentação.